Bom dia, igreja. Graça e paz da parte de Deus, amém? Dá só um segundinho aqui para me ajeitar aqui. Alegria imensa estar aqui nesta manhã com a incumbência de trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Eu já agradeci ao pastor Denilson, mas desde já quero agradecer aqui de público a oportunidade de estar presente, de estar com essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus aos nossos corações. E assim que o pastor ele me convocou para essa responsabilidade, eu comecei a orar pedindo a Deus direção e sabedoria para o que falar nesta manhã. Para mim é uma honra grande, porque fazem aproximadamente 4 anos que eu não subo ao púlpito para trazer a mensagem. Depois que eu estava na outra igreja e meu pai faleceu, eu não tinha feito mais nenhuma, não estava responsável, de subir ao púlpito e trazer essa mensagem. E aí, depois que saí do seminário também, eu interrompi o seminário e não tive essa oportunidade. Quando o pastor falou comigo, eu falei: pastor, uma honra, e vou orar e vou pedir a Deus para que ele possa estar dando a mensagem dele aos nossos corações nessa manhã. E Deus tem falado comigo, e desde quando comecei a estudar e a meditar e compreender o que ele queria nos falar nesta manhã, lá no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10, Efésios 6, 10, desculpa, eu não mandei os versículos para a mídia, então os irmãos vão acompanhando, abram sua Bíblia e vão acompanhando comigo aí nesta manhã. Isso. Tá na tela, ótimo, beleza. A versão que eu vou ler aqui pode ser um pouco diferente da que está projetado, ou até na Bíblia dos irmãos, mas confiamos que a palavra de Deus é fiel e ela vai estar falando conosco nesta manhã. Efésios 6, 10, a partir do verso 10, diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder edificar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida nesse momento aos nossos corações. Queremos te pedir que tu venha nos abençoar e falar conosco. Ó Pai, que tudo que for dito aqui seja mensagem tua para os nossos corações nesta manhã. E se porventura alguém entrou na tua casa que ainda não conhece a ti, que esta manhã seja uma manhã, Pai, de salvação, Pai. Que esta manhã seja uma manhã de redenção, Pai. Se alguém que está afastado dos teus caminhos necessita, Pai, reacender a chama em seu coração, que teu Espírito Santo, neste momento, ó Pai, tenha liberdade entre nós, ó Pai, e haja e bata na porta desse coração, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pergunta para nós nesta manhã, e pergunta para cada um de nós, e aí, você não precisa responder alto, mas eu quero que você pense da seguinte maneira: nos dias de hoje, nos dias atuais, qual é a sua posição diante dos desafios que enfrentamos? O que você, ou melhor, como você se posiciona diante do nosso general Cristo, como nós cantamos agora há pouco? Você está equipado com as armas e armaduras corretas? A gente vai destrinchar um pouco sobre o que nós lemos aqui nesta manhã, nesse versículo de Efésios, porque muitas das vezes a gente pensa que está preparado, ou que ser cristão, ou que
dizer, eu sou servo do Senhor, eu reconheço a Cristo como meu único e suficiente Salvador, é o suficiente para nós vivermos bem aqui na terra. E Cristo já fala que aqui na terra nós teremos aflições e precisamos estar prontos, porque se nós não estivermos preparados, o inimigo é feroz. Ele não brinca em serviço. Ele é mau, mau mesmo. Paulo, quando escreveu essa epístola, né, o intuito dele era fazer uma carta circular. No caso, ele não endereçou essa carta para uma igreja específica, e sim para que ela rodasse os diversos locais por onde ele tem passado. E aí ele não especificou diretamente para quem seria essa carta. E aí, o momento que ele escreveu essa carta foi um momento doloroso, porque ele estava preso. Daí, a gente pode tirar a ideia de que Paulo, dentro da prisão, via alguns soldados romanos lá de fora e fez esse paralelo com a armadura de um soldado para uma armadura de Deus. Ele começa falando no versículo 14, ele começa falando sobre cingir, né? Cingindo-vos com a verdade. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade. O cinto que a gente usa, normalmente, mulheres também usam, mas normalmente homens usam um cinto para segurar as calças, senão as calças caem, né? Se dá mole, a gente fica com as calças caindo, toda hora está suspendendo, levantando a calça aqui e fica caindo. Quando a palavra fala cingindo-vos da verdade, traz um paralelo, traz uma ideia de que precisamos estar firmes com a verdade que é Cristo Jesus. Precisamos estar apegados com essa verdade que é Cristo Jesus. Isso precisa estar apertado em nós, junto de nós. O dicionário Aurélio, ele fala cingir é apertar, apertar alguma coisa. É ligar, é atar, é prender. Quanto de nós acaba se esquecendo de seguir a verdade e acaba deixando a verdade de lado, ou afrouxa um pouco a verdade, né? Aquela meia-verdade, acaba se esquecendo de quem é a verdade, né? Precisamos estar firmes. A palavra de Deus lá em João 14, 6, João 14 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E às vezes a gente esquece de quem é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele deve estar, nós devemos estar ligados a Ele, firmes com Ele. Se esquecermos de estar firme com Cristo, cingido com Ele, não adianta. Temos que fraquejar. Detalhe, tudo que a gente vai ver aqui agora, a armadura de Deus, como Paulo ele orienta ali, não é uma peça que você coloque ou que você deixe de colocar. Essa peça eu gosto de usar, essa eu não vou usar, não. Todas as peças da armadura precisam estar justas. Precisamos usar cada uma delas. E às vezes a gente afrouxa um pouco o cinto porque a verdade dói. Eu costumo falar na classe, dá licença aqui, meu amigo. Desculpa estar tremendo assim, tá? É normal. Eu costumo falar na classe que Jesus ele não afaga egos. Jesus não veio, a verdade não veio para poder amaciar o seu ego. Ela veio para te confrontar. E às vezes a gente quer tornar a verdade algo, a minha verdade. A minha verdade é essa. Não, a verdade está aqui. Jesus é a verdade, a palavra de Deus está aqui. Não podemos afrouxar esse cinto e fazer algo paralelo. A gente, infelizmente, vê muitas igrejas, ou locais ditos igrejas, que acabam afrouxando a verdade e adaptando a verdade ao seu bem-querer, à sua melhor forma. Precisamos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Segundo item da armadura é a couraça da justiça. A couraça da justiça. Os irmãos sabem o que é couraça, né? Couraça é aquele instrumento, aquele item que você coloca, como se fosse uma camisa, um peitoral, e ele vai proteger o seu peito e as suas costas. Isso, né, pensando no soldado romano, né, protegeria seu peito e suas costas. E ela pode ser feita de metal e ela pode ser feita de couro. Isso depende muito. A palavra fala para a gente vestir uma couraça, mas não é qualquer couraça, é a couraça da justiça. E o que é justiça? No dicionário Michaelis, diz que justiça é a qualidade ou o caráter do que é justo e direito. Princípio moral, capacidade de julgar o que é justo e direito. Quando a gente
enfrenta algum problema na nossa vida secular, né? Dia a dia, e aí você se sente injustiçado, a gente quer buscar justiça. E a melhor forma de buscar justiça é procurar os órgãos responsáveis por isso, né? O Ministério da Justiça, para que você possa ter justiça naquilo que você se sentiu lesado, naquilo que você perdeu. Ser justo com a palavra de Deus, ou como servo de Deus, é exatamente olhar para que Cristo nos deu como instrumento de fé e prática e agir como tal. Vocês lembram daquele exemplo na palavra de Deus, quando o rei faz justiça para a mãe, porque uma mãe, né, teve o seu filho roubado, e aí estava naquela briga toda, e aí o rei fala assim, então vou partir ao meio, e a outra mãe, que era a mãe que não tinha direito sobre o filho, fala, tudo bem, enquanto a outra chora desesperadamente. E aí ele vê que realmente era a mãe daquela criança. E ele fez justiça quanto a isso, exatamente sobre isso. Às vezes a gente não consegue enxergar e acaba usando pesos diferentes para medidas diferentes. Quando Jesus usa o peso igual. Não existe pecado, pecadinho, pecadão para Deus. A gente que tem a mania, né, tivemos a ideia, né, como seres humanos que somos, de colocar níveis de equívocos, de erros, e aí a gente nivela. Não, se você só furtou, tantos anos de prisão, se você matou, é tantos anos de prisão, se você roubou a mão armada, é tantos anos de prisão. Para Deus tudo é pecado. Ele fala até que se você pensar em cobiçar a mulher do outro, você já está pecando. Então, cometer justiça, usar a couraça da justiça, é justamente olhar para todos com a mente de Cristo, como Jesus estivesse olhando para nós. Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, ele não tratou os israelenses, né, como os judeus, perdão, como diferentes ou melhores do que qualquer outros ali. E quando ele foi pregar aos samaritanos, os discípulos ficaram até, não, você vai pregar com aquele povo que, né, por tantos anos fala mal da gente, tudo mais e tal. Não, ele veio para todos. Não é para uns e outros. Vamos ter atenção e vestir essa couraça da justiça, tá? E como é que a gente pode demonstrar justiça nesse mundo? Gálatas 5, 22 e 23 vai falar para a gente. O fruto do Espírito é alegria, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se usamos isso como base da nossa vida, estaremos muito bem diante dos homens. O mundo é perverso? O mundo é mau. O mundo já é maligno. Nós precisamos tomar todo o cuidado quanto a isso, de não deixar o mundo nos moldar, e sim nós moldarmos o mundo. Terceiro ponto, vai falar sobre o calçado da preparação do Evangelho da Paz. E aí esse título é bem grande, né? O calçado da preparação do Evangelho da Paz. Então, eu dividi ele em duas partes, para a gente poder entender um pouco. Primeira parte vai falar sobre a preparação. Preparação. Mais uma vez eu fui no dicionário, fui ver o que era preparação. Preparar é você estar, arar, né? É plantar, toda preparação de algum local, de estar preparado. E aí, você, em Isaías 43, vai falar sobre a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Preparação. Na nossa vida cristã, preparação é exatamente isso. É ir até o deserto e preparar o campo, é arar, é plantar. E Deus vai regar. Precisamos estar preparados de fazer isso. O Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é a mensagem da cruz de Cristo para nós. Às vezes a gente vai ao campo pregar e, em vez de usar o Evangelho, a mensagem de Cristo, a gente fala de tantas outras coisas. Fala até religião, outras religiões. Quer trazer debate no momento que você precisa falar de Cristo ali. Admiro muito. Eu já falei isso para o Zago algumas vezes. Eu admiro muito a Missão Alcance, porque é uma organização interdenominacional que deixa ali de lado as suas diferenças de
de administração evangélica e pregam Cristo, falam de Cristo, da única salvação. E é esse que deve ser o nosso intuito e coração. Precisamos botar isso nos nossos pés para que, por onde andar, temos que estar preparado para falar do Evangelho da Paz, para falar de Cristo. Não vou falar da minha igreja, não vou falar do meu pastor, não vou falar daquela igreja, outra igreja, vou falar de Cristo Jesus. O povo precisa ouvir, o mundo precisa ouvir, e eu preciso estar preparado para falar isso. Não é só os missionários que precisam estar preparados para falar isso. Eu e você, como servos de Deus, precisamos fazer isso. Ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É uma obrigação não é só do pastor da igreja, do missionário, do diretor de música, do líder da igreja. Não, é de toda a igreja. Por onde você andar, por onde você estiver. Há sempre uma alma que clama e necessita ouvir de Cristo. Precisamos estar preparados, calçado com os pés da preparação. Quarto item é o escudo da fé. E o escudo da fé é muito importante e não pode faltar, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, Jesus, ele está conosco, amém? E está conosco. Nada vai faltar, mas se eu não tiver com o escudo nas minhas mãos, não vai adiantar. Uma coisa que eu não comentei no começo, mas vale a pena comentar porque eu vou falar sobre isso no escudo da fé, uma armadura do soldado romano naquela época pesava em torno de 20 a 25 quilos, dependendo do estilo da armadura. Só o escudo são 6 quilos. Agora, tu imagina você, né, um soldado, ficar segurando o escudo ali o dia inteiro, ou lá quantas horas ele ficava ali, né, em prontidão. E nós, como cristãos, precisamos estar dia a dia, a todo tempo, em prontidão. Porque o inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. A todo tempo. A palavra fala, nesse versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é um ou outros dardos, não. Não vai passar por você se você estiver segurando bem o escudo da fé. Agora, se você baixar o escudo, ou estou cansado, tirar o escudo e colocar no canto, alguma coisa vai acontecer. Deixou a posição, deixou de estar atento, deixou de ter fé. Precisamos estar com o escudo da fé em nossas mãos a todo tempo. Firmes. Firmes. E, com isso, lá em 1 João 5,4, ele vai falar para a gente assim, em 1 João 5,4, nos diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se deixarmos o escudo da fé de lado, nós vamos sucumbir a esse mundo. Nós vamos olhar para esse mundo e achar atrativo, e vamos achar atraente, coisas vão querer nos atingir. O inimigo ele não brinca em serviço. O inimigo não brinca em serviço. É preciso estar firmes na fé. Quinto, o capacete da salvação. O capacete ele protege a nossa cabeça. A função dele é deixar seguro a qualquer ataque que a nossa cabeça possa enfrentar. Deixar seguro a qualquer ataque que a nossa cabeça possa enfrentar, a nossa mente. Existe um desenho da década de 90, alguns podem lembrar, outros não, em que existe um personagem que usa um capacete, um elmo, e esse elmo protege ele de ele ser identificado. Só para você ter uma ideia como é que é isso. Se ele tirar aquele elmo, é o ponto fraco dele, porque outras pessoas conseguem localizá-lo. Não vou falar o nome do desenho aqui, você deve saber o que eu estou falando. Mas a ideia desse capacete é quase a mesma para nós. Se nós retirarmos esse capacete, coisas do mundo vão vir para nós e nós vamos estar perdidos, porque vão entrar em nossa mente e a gente vai perder. Mas a gente vai desfocar da salvação que é Cristo Jesus. Entendam? Ali, o ponto do capacete é nos manter firmes contra as ciladas do maligno também. O maligno ele gosta de mudar ideias, percepções, e a gente acaba mudando isso da nossa cabeça porque a gente não está com um capacete em Cristo Jesus. Existe um paralelo, né? Trazendo um paralelo para a gente poder entender. O inimigo ele gosta
ele gosta tanto, tanto de querer perturbar a nossa mente, que tem igrejas se perdendo do foco de Cristo, a palavra de Deus, e olhando para coisas que o mundo oferece e trazendo isso para dentro da igreja porque é legal, porque é bom, mas esquece que o evangelho é uma coisa simples, pura. Não se deve misturar com esses tipos de coisas. E quando a gente tira esse capacete da nossa mente, a gente acaba olhando para o mundo e vendo, poxa, aquilo é legal, vamos trazer isso aqui para cá. Aquilo também é legal, vamos trazer para cá. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer dessa forma. É bom, não, atrai jovem, não, atrai as pessoas. Vamos fazer também junto. E acaba esquecendo de que Cristo é o centro da igreja. Uma coisa que a gente estudou alguns trimestres atrás, quando a gente falou de Atos, é que a cada vez que os apóstolos estavam reunidos e iam pregando, o Senhor ia acrescentando. Eles iam pregando e o Senhor ia acrescentando. O que eles faziam? Pregavam a palavra de Deus. Falava de Cristo. Só dele. Não se olhava para situações que pediam, inclusive estavam sendo perseguidos. Né? Eu costumo dizer que Deus tem sido misericordioso com o Brasil, porque o Brasil ainda não passa por essa perseguição direta. Mas se pararmos para observar, já começou. E qual vai ser a nossa atitude diante disso? Permanecer firmes com o capacete da nossa salvação? Ou se adaptar ao novo modelo porque acham que é agressivo a mensagem da cruz? Não podemos perder isso de jeito nenhum. Mateus 16, a partir do versículo 20, há uma situação interessante que passa naquele momento. Jesus está advertindo ali seus discípulos, né, sobre a sua morte e a sua ressurreição. E aí Pedro diz para que nunca deixaria isso acontecer. Né? Vocês se recordam? Jesus está ali falando sobre a sua morte e ressurreição, e é necessário que o Filho do Homem seja entregue para que possa ressuscitar no terceiro dia e tudo mais. E aí Pedro vai falar assim, não, Senhor, nunca deixaremos isso acontecer, de hipótese alguma. E aí Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ele continua dizendo assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é deixar aquilo que você gostaria de fazer, que você acha legal, que o mundo é maneiro, é bom aos olhos do mundo, mas, cara, para Deus não vai ser. É puro, é simples. E às vezes o inimigo está ali, te tentando, te forçando, e se a gente abrir brecha, vai acontecer coisas horríveis em nossas vidas. E aí, o sexto ponto é a espada do Espírito. A espada do Espírito é o único item de ataque. Observem isso. A espada do Espírito é o único item de ataque. Em Hebreus 4:12 vai nos dizer, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é a única arma de ataque. E às vezes a gente quer atacar com outras coisas. E às vezes a gente quer utilizar outras coisas para atacar, para poder combater com o inimigo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se nós não usarmos a palavra de Deus para falar e para atacar, nada do que utilizarmos vai surtir efeito. Nada vai surtir efeito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem que ser a mensagem. A preparação do evangelho, aquilo que a gente vai colocar no nosso pé para falar, é dela que temos que falar. É dele que temos que falar. De Cristo que precisamos falar. E às vezes nós esquecemos, falamos tantas outras coisas. Pregamos tantas outras coisas. Hoje em dia tem aquela questão do coach gospel, né, que quer falar você se sentir bem. Não, você se sente bem. Sente bem, cara. Tudo baixo e tal. Eu sou contra utilizarem púlpito para falar de Cristo, para falar de que você vai vencer e tudo mais. Cara, vencer nós vamos vencer todos, se estivermos equipados. Porque nós iremos para a glória. Eu falo muito com a Mariana sobre isso em casa, eu falo assim, cara, se todo servo de Deus tiver em mente que a nossa vida aqui no mundo, na terra, não é nada comparável com aquilo que a gente vai viver no céu,
nós estaríamos vivendo muito bem. Porque o meu objetivo tem que ser lá. É focar lá. É querer estar lá. Não é querer as bonanças desse mundo, as coisas que esse mundo dá. Vocês se lembram que Jesus foi tentado pelo inimigo? E falou, se tu te jogar, eu te dou tudo isso aqui tudo. E quantas pessoas querem tudo e não tem nada? E se nós não ficarmos focados em pregar a palavra de Deus e atacar o mundo com a palavra de Deus, porque a gente quer atacar o mundo com o que o mundo também nos dá. Esse é o problema do que está acontecendo com o Evangelho de Cristo. É querer atacar o mundo com o que o mundo nos dá, em vez de confrontá-lo. Lembra de Romanos 12? Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo vai estar, já maligno, ele vai estar ali fazendo coisas que podem parecer boas. Eu falo muito com a Mariana sobre isso. Mas, cara, quantas vezes, eu não sei a vida daquela pessoa, e ela pode ter se vendido, e ela pode ter dado a sua alma para o inimigo para conquistar aquilo que ela tem? Precisamos confrontar o mundo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única arma que nós temos que vai confrontar esse mundo e vai fazer vencer. E aí, há uma situação que a gente precisa entender depois disso tudo que a gente viu, da armadura de Deus. Há algumas palavras que tem dentro desse trecho que precisamos observar. Porque depende só de mim e de você. São os verbos que tem lá, ó. Tomai, estai, cingindo-vos, vestindo-vos, calçai, embraçando e, mais uma vez, tomai. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Cada um precisa fazer por si mesmo. Cada um precisa ser responsável pela sua armadura. Se você não segurar o seu escudo, se você não tiver com o seu capacete, se você não botar ali os calçados da preparação do Evangelho e segurar a espada do Espírito ali, cara, vai ficar difícil. Nosso general está indo lá na frente. E às vezes ele quer cantar aquela música que fala do cantor cristão, que fala que eu quero estar na frente da batalha, olhando para Cristo, onde a luz se travar, no lance imprevisto, na frente eu quero estar. Cara, se tu não tiver com a armadura, meu irmão, vai ser atingido. Vai ser atingido. E vai doer. Precisamos estar firmes com a armadura de Cristo. É pesada? É. Mas Cristo nos sustenta. Ele renova nossas forças a cada manhã. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Ele renova a cada manhã. E aí, precisamos tirar isso, colocar isso em nossa mente. Nós somos responsáveis por cada armadura. Por nossa própria armadura. Precisamos, se em algum momento você deixou de lado, está cansado, está sobrecarregado, está difícil, está pesado, o fardo, porque a armadura é pesada, como eu falei, aí 20, 25 quilos. Se você fica num tempo, eu tentei imaginar, por exemplo, aqueles soldados na Inglaterra que ficam lá em pé, o tempo inteiro, só que eles usam fardo, não usam armadura, né? Agora você imagina você estar de prontidão, porque a palavra tem fala para estar de prontidão, né? Porque quando ele passar, a gente precisa estar pronto. A noiva precisa estar pronta. Você está de prontidão, pronto com a armadura ali, sem deixar, sabe, esmorecer, sem cair, com a armadura de Cristo. É difícil? Não é fácil, mas precisamos estar firmes. E aí que vem o ponto principal, porque ele fala ali que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Não é brincadeira. Às vezes a gente olha para nós e temos divergência de ideia, divergência de pensamentos, e acha que está brigando um com o outro. Não. É o inimigo que quer, que está tentando, e a gente precisa estar firme ali. E quando eu falo brigando um com o outro, eu não estou falando só de Báblia, eu estou falando de cristãos pelo mundo. A verdade que querem ser falada e que quer ser dita, a gente precisa estar atento a isso. Como Cristo, como nós estamos nos comportando diante de Cristo, diante do nosso general? Lembra da primeira pergunta? Como está a nossa posição diante dele? E diante do que o mundo nos oferece? Será que a gente abaixou a guarda? Será que deixamos a desejar em algum momento e cansamos e tiramos ali o escudo ou o capacete da salvação? Qualquer outra peça. Se alguma dessas peças forem retiradas, nós não estamos completos. Não dá para lutar uma luta com uma ou outra peça. Ele vai sustentar. E ele termina dizendo ali que com toda oração e súplica, orando em
todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança. E é isso, é perseverar, é andar, é continuar orando. Com toda oração e súplica, a todo momento. Se em algum momento nós fraquejarmos, ore. Senhor, me sustente, eu preciso estar de pé. Eu quero estar de pé diante da tua presença. Eu quero te servir, eu quero estar aqui. E aí você vai poder cantar. No lance imprevisto eu vou estar lá, eu quero estar lá, à frente. Às vezes a gente quer... Estou cansado, chefe. E aí deixa de lado, deixa o batalhão passar um pouco, deixa de lado ali o escudo, a espada, alguma coisa, e para. E o batalhão está indo e você está ficando para trás. Respirar é bom, dar uma descansada é bom, legal. Quem é militar sabe, né? Eu não fui militar, mas eu trabalhei na Vila Militar e eu vi muito isso acontecer. Quando o pilotão está correndo, né? E aí alguém cansa, ele passa para trás até para poder pegar ali o vento, ou não pegar o vento de frente ali, tudo mais, para poder se recuperar. Ótimo, tranquilo, mas ele não vai parar o ritmo dele. Ele não vai parar o ritmo dele, precisa estar caminhando junto. E precisamos caminhar junto. Em algum momento, se a gente se sentir fraco, não largue as ferramentas, não largue os itens, não largue a armadura. Ore, se fortaleça e venha para frente da batalha. Cristo está conosco. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, perdão. Eu não sei como está a sua mente, o seu coração, eu não sei como está a sua vida, ou se em algum momento você deixou alguma parte da armadura de lado. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas saiba que para que possamos estar firme diante de tudo que o mundo oferece de mal, e o inimigo ele não para em nenhum momento, nós não podemos parar, não podemos deixar a armadura de lado, não podemos largar a armadura em qualquer lugar. Saiba que Cristo está com você e Ele quer renovar a sua força. Então pega a armadura ou aquele item que você deixou de lado, levante-se do chão. Ele está contigo. Não saia da batalha, não perca a batalha, não deixe a batalha. E se você que entrou nessa manhã aqui ainda não vestiu essa armadura, há tempo de você vestir essa armadura. Há tempo de você colocar essa armadura e enfrentar este mundo e todas as suas maldades. Firme-se na rocha de Cristo Jesus. E nós iremos cantar uma canção agora. Eu quero que a igreja esteja orando nesse momento. Após a canção, eu vou pedir ao pastor Isaías fazer uma oração, e aí já pode encerrar um culto, né? Essa canção ela vai falar sobre... Nos tempos de guerra, a gente não pode parar de lutar. No tempo de guerra, a gente não pode parar, ficar fraco, baixar a guarda. Precisamos caminhar, precisamos andar. E o mundo está em guerra. As hostes espirituais estão lutando o tempo inteiro. Estão ali o tempo inteiro ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não baixe a guarda, meu irmão. Não deixe nada e nem ninguém te atingir. Esteja sustentado pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos e ouça essa canção como uma oração nossa para o nosso Deus. Deixe Ele tocar no seu coração e se porventura você sentir o desejo de querer entregar a sua vida a Cristo, após do culto eu peço que procure o pastor Isaías, o pastor Marcos, fale com um deles e a gente estará dando ali todo o apoio e todo o carinho que você merece. Amém?